Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha numa ideia assim bem surpreendente, né? E se a crítica do Marx ao Capital não fosse só econômica? E se tivesse ali escondida uma crítica teológica? É uma ideia que causa estranhamento, né? Vindo de Marx. Mas é exatamente essa a provocação do Henrique Dussel no livro As Metáforas Teológicas de Marx. Exato. E é isso que a gente vai explorar aqui. Queremos entender como Dussel defende que Marx usou, de forma bem sistemática até, metáforas religiosas para mostrar o capitalismo como uma idolatria moderna. Isso. A tese central do Dussel é que quando Marx fala de Moloch, Mammon, fetiche, até da besta do Apocalipse, não é só poesia, digamos assim. Não é enfeite. Não é só força de expressão. De jeito nenhum. Dussel vê uma lógica ali, sabe? Um discurso paralelo correndo junto com a análise econômica. Ele chama de uma teologia metafórica, mas negativa. Negativa como? É uma teologia que não afirma Deus, mas que usa a linguagem teológica para denunciar o capital como um ídolo, um antideus, um demônio visível, que inverte tudo. Interessante essa ideia do discurso paralelo. E para a gente começar a entender isso melhor, parece que o conceito de fetichismo é super importante para o Dussel, né? Como ele faz essa ponte? Totalmente. O fetichismo da mercadoria é, assim, a porta de entrada. É aquela ideia do Marx de que o produto do nosso trabalho, a mercadoria, o dinheiro, o capital, de repente, ganha vida própria, né? E passa a dominar a gente, os criadores. A criatura se voltando contra o Criador. Exatamente. É a inversão total. Relações entre pessoas viram relações entre coisas, e as coisas, tipo o capital, são tratadas como se fossem pessoas com vontade. Dussel vê aí a estrutura clássica da idolatria, entende? O capital vira um poder, uma Macht, que se autonomiza. E como um ídolo antigo, esse poder, o capital, começa a exigir sacrifícios. Lembro que o Marx usa a imagem de Moloch, aquele deus que recebia sacrifícios de crianças. Como Dussel interpreta isso? Olha, Dussel mostra que Marx não jogou Moloch ali à toa. O capital, igual ao Moloch, exige sacrifício. Não de crianças, claro, mas da vida, do tempo, da energia. O sangue do trabalhador, que é consumido no processo de acumulação sem fim. Nossa, E as metáforas se conectam, né? Moloch, Mammon, o deus da riqueza. Todas apontam, nessa leitura, para o capital como esse falso deus que nunca se satisfaz. O fetiche é a própria engrenagem dessa idolatria. E figuras como a besta do Apocalipse seriam a encarnação histórica desse poder que quer dominar tudo, que marca todo mundo com a lógica do mercado. é impressionante pensar nisso. Que não é só retórica. Dussel argumenta que faz parte da análise da lógica sacrificial do próprio capital. Ele até mencionou o Paul Ricoeur, falando que a metáfora abre um horizonte. Nesse caso, um horizonte teológico. Sim, e aí tem uma distinção muito importante que do seu encontro em Marx. A crítica do Marx não seria contra a religião em si, na sua essência de busca por justiça, por exemplo. Marx até admirava os profetas bíblicos, o comunitarismo dos primeiros cristãos. Ah, certo. A crítica dele é pesada contra a religião histórica, que se alia ao poder, que justifica a opressão. Seja a religião oficial da Prússia na época dele, ou, o que Dussel sugere, a própria religião do capital. Então, Dussel diria que Marx usa elementos de uma religião crítica, tipo a tradição profética, contra a religião fetichista do capitalismo. Tem aquele exemplo da acumulação primitiva comparada ao pecado original. Exato. E não é só uma comparação bonitinha, segundo Dussel. Marx estaria apontando para um ato fundador de violência, de expropriação, tirar os meios de produção do trabalhador, que funciona como o pecado original na teologia. Ele funda todo o sistema de exploração que vem depois. É estrutural. Entendi. E Dussel vai até mais longe. Ele identifica tipo uma cristologia e uma trindade invertidas, satânicas. O dinheiro, o capital, seria um falso mediador, um falso Cristo, que em vez de libertar, escraviza, vira um fim em si mesmo. E a Trindade? A trindade do capital seria o lucro, a renda da terra e o salário. São as formas como o valor aparece, né? Mas seria a manifestação de uma essência única, o valor que se autovaloriza numa imitação perversa da trindade divina. Puxa, essa leitura da Trindade satânica é impactante. E tudo isso leva a uma contradição ética muito forte que o Dussel coloca, né? Principalmente para quem é cristão dentro desse sistema. Ele basicamente monta um raciocínio prático, um silogismo,
Premissa maior: uma pessoa assume sua fé cristã. Premissa menor: o capital, lido pelas metáforas de Marx, funciona como um ídolo, um demônio, a besta. Conclusão prática: ser cristão e, ao mesmo tempo, aderir à lógica do capital é viver numa contradição radical. Ou seja, a análise força uma escolha. Exatamente. Ou a fé, ou a lógica do capital, segundo essa interpretação de Dussel sobre Marx. Uau, isso realmente muda a perspectiva sobre a crítica de Marx, deixa tudo mais existencial, ético. Então, para resumir, a grande sacada do Dussel é mostrar essa camada teológica na crítica de Marx, usando as metáforas dele para dizer, olha, o capitalismo é idolatria, o capital é um fetiche poderoso. Precisamente. É uma leitura que faz a gente repensar não só Marx, mas a própria crítica social e econômica. Mostra como o econômico está carregado de implicações teológicas e éticas profundas. Fica então a provocação, né? Que é quase um convite para ler o Dussel. Como essa visão teológica muda nosso jeito de olhar para a economia hoje? Que perguntas novas aparecem quando a gente enxerga esse mundo profano da economia também como um campo de batalha, uma luta entre deuses e ídolos, entre a vida e o capital? É uma trilha de pensamento muito instigante que o Dussel abre, sem dúvida.